eu só queria, se a gente puder voltar um pouco atrás na história, para que fique muito, muito claro e transparente o motivo deles terem ido para a Argentina. Se foi uma revelação, ele sonhou com isso, ou como que foi a decisão? Não, vamos para a Argentina. Então, nasce através do pastor William Durham. Pastor William Durham, pastor da Igreja Batista, era uma extensão da igreja da Rua Azusa, em Chicago, denominada de Missão da Fé Apostólica. Como a Igreja Batista ela não creu no dom de falar em língua estranha, esse grupo de batistas foram expulsos e esse então a Missão da Fé Apostólica. Um detalhe aí peculiar também, que a Assembleia de Deus e a Igreja do Evangelho Quadrangular nasce desse mesmo movimento lá do pastor William Durham. Gunnar Ving, Daniel Berg, foi batizado com o Espírito Santo, né? Na igreja lá do William Durham, do pastor William Durham. O pastor William Durham, ele entrega uma mensagem, uma profecia para o irmão Franscon. Olha, Franscon, Deus me fez saber que eu vou ser enviado por Deus às colônias italianas no mundo. Onde tiver colônia italiana, você vai disseminar a doutrina. Ele não gostava do termo, mas nós vamos usar o termo que é usado, né? Você vai disseminar a doutrina pentecostal aí para os italianos. Então, o irmão Franscon, ele pregava e anunciava nas colônias italianas. É bastante interessante essa parte. Ela era uma igreja para italianos. E até meados, lá na frente, vocês vão ver que era cantado em italiano, a liturgia era em italiano, isso nós vamos chegar lá. Então, através da profecia... Certo. Continua. Pode dizer. E essa igreja que ele recebeu essa profecia, que da onde saiu outras igrejas, é a mesma que ele se batizou, ou ele se batizou em outro grupo e depois ele passou a esse grupo? Não, essa igreja que ele recebeu a profecia é uma igreja batista avivada, vamos dizer assim, né? O William Durham era pastor batista, porém, ele teve que abandonar a batista, porque a batista não crê no dom de falar em línguas, né? Já boa, porém, ela não acha necessário falar em línguas estranhas. E não podemos condenar eles por isso, porque, como Paulo mesmo fala, que quem fala para sua própria edificação. Então, não é uma coisa para salvação. Na salvação você fala em língua estranha. Então, o próprio apóstolo Paulo deixa bem claro que quando 2, 3 falar, é melhor que haja ali interpretação, né? Para não ficar uma coisa vaga, porque é uma coisa que só traz edificação. Então, é muito importante, é um dom maravilhoso, mas não dá salvação, não interfere em salvação. Mas isto, até vamos te dizer que o mal das igrejas pentecostais é isso. E, de repente, o evangelho, de repente, as escrituras, eles deixam muito a desejar. Já a igreja batista, a igreja presbiteriana, são igrejas voltadas realmente à Bíblia, a estudar e estar ali envolvido com a palavra. E parece que os pentecostais, não vou dizer todos, mas na sua maior parte, parece que há um relaxo dos irmãos assim, nessa parte de buscar o conhecimento das escrituras e estar, né, envolvido nisso. Essa é uma parte. Então, assim, o irmão Franscon recebe a mensagem. Irmão Itamar, só fazer um adendo que é muito, muito pertinente a respeito disso que você acabou de falar, porque, infelizmente, quando a gente conversa com as pessoas hoje em dia que estão se desconectando de seitas, né, e procurando aí uma igreja bíblica, a primeira dificuldade que eles têm é essa questão de, eu não senti nada. As pessoas, elas preferem sentir do que o evangelho de Jesus Cristo, né? Elas valorizam mais, e isso é fruto já ao longo da história, pelo que o irmão está falando, né? Já é fruto desse pentecostalismo, né? Que a pessoa
tem que sentir o fogo do céu, ela não está preocupada se o evangelho propagado é o de Jesus Cristo. Isso se tornou uma coisa secundária, infelizmente, né, nos dias de hoje. E só talvez eu não tenha sido claro na pergunta, mas quando ele se batizou, quando o Luiz Francisco se batizou, é o mesmo grupo pelo qual ele recebeu esse dom de novas línguas ou não? Não, não, não. Então nós vamos voltar um pouquinho lá atrás. Quando ele chega aos Estados Unidos, ele ouve a pregação do Evangelho, como eu já falei lá no vídeo anterior, através da pregação do Michel Nardi. Ele aceita Cristo como seu Salvador, abraça a fé em Cristo. E ali ele mesmo relata que ele alcança o novo nascimento. Não é o batismo, ele alcança o novo nascimento em Cristo. Após isso, ele se filia a uma outra instituição que não era presbiteriana ainda, que eu relato sobre essa associação lá que ele faz parte. Aí, dessa filiação, ele é um dos membros fundadores da Italiana de Chicago. E ele estando 9 anos, aliás, estando já um bom tempo nessa igreja, ele recebe a revelação do batismo. Deus fala com voz humana, segundo que ele deixa relatado, né? Francisco, ele relata que ele escuta a voz de Deus humana falando com ele, com uma voz quase que humana falando com ele, sobre o batismo. Tu não obedeceste a esse meu mandamento ainda. Indaga o pastor Felipe, ele indaga o irmão que evangelizou ele. O pastor falou para ele, não é preciso você batizar, fica dessa maneira que você está mesmo. E já o irmão que evangelizou ele falou, olha, se você tem esse desejo, faz o que teu coração manda. Então é bonito essa parte do irmão Michel Nardi de dizer para ele cumprir o mandamento do batismo, né? Bom, ele de fato, vamos poder se dizer assim, onde ele se congregava mesmo, entre aspas, quem batizou no grupo da Igreja dos Irmãos foi o irmão Giuseppe Beretta. O irmão Giuseppe Beretta, ele é um irmão já idoso, é uma pessoa de idade, ele é uma solteira, e podemos fazer mais do irmão Beretta, era diácono. E o irmão Beretta, ele era uma pessoa que gostava de congregar em diversas igrejas. Ele tinha um grupo que acompanhava ele, congregava em... Ele se converteu a Cristo na igreja metodista, porém, nunca se filiou a metodista. Então, ele foi padre, ele estava estudando para padre, quando ele tem o despertar, então, para a verdade em Cristo, ele começa a congregar em diversos, filiar a nenhum grupo. Bom, o irmão Franciscão, tendo contato com ele, eles tinham a mesma profissão, eles eram mosaístas, eles faziam desenhos. Tem muitas obras dele em escolas lá em Chicago, em igrejas, na própria biblioteca pública em Chicago, lá, você vai olhar para o teto, você vai enxergar o trabalho do Beretta, do Franciscão e de mais outros anciões também. Eles faziam mosaico, faziam desenhos. Bom, eles estavam em Cincinnati lá, em Elgin, perdão. Cincinnati, quando Deus falou sobre o batismo com ele. Elgin. Quando ele estava em Elgin, ele começa a falar para o irmão Beretta sobre o batismo. Na hora, o irmão Beretta não deu bola para ele. Logo após, o irmão Beretta aceitou aquela mensagem do batismo. E ali em Elgin, então, o irmão Beretta foi buscar batizar por imersão. E ali, então, ele entra em contato com a Igreja dos Irmãos. Eu já te relatei que a Igreja dos Irmãos, ela atende por diversos nomes. Igreja dos Irmãos, Casa de Oração. Aqui no Brasil, ela é conhecida por Casa de Oração. E nos Estados Unidos, ela é Igreja dos Irmãos, Assembleia dos Irmãos, Assembleia Cristã. E existe essa igreja aqui ela tem uma igreja muito grande aqui na América do Sul, que agora eu esqueci ali, ela é Assembleia Cristã.
E se você olhar para essa igreja, você vai ver que eles usam um véu, saldo com ósculo, centro separado, é ancião, não tem dízimo. Então, eles herdaram essa coisa que chama-se de doutrina, em alguns aspectos. Eles chamam, então, que eles falam que Deus revelou essa doutrina para ele. Não, ele aprendeu na Igreja dos Irmãos, o Beretta aprendeu lá. E quem é o grande incentivador da igreja ter nesse as mãos, na verdade, é o irmão Beretta. O irmão Beretta, ele traz isso consigo, que a igreja tinha que ser daquela forma ali. E interessante que a Igreja dos Irmãos, ela se reúne em nome do Senhor Jesus. Interessante que quando eles, a missão para eles, anteriormente, antes de ser a Assembleia Cristã, eles denominam a igreja de reunidos em nome do Senhor Jesus. Então o Beretta, ele vai lá na frente da igreja, ele escreve em letras brancas na frente da igreja lá, reunidos em nome do Senhor Jesus. Ensinamentos, aqui no Brasil, certa igreja, que eu não quero dizer o nome dela ainda, ela diz que Deus revelou por irmão Franciscão que tinha que ser escrito em nome do Senhor Jesus. Não, isso aí foi o irmão Beretta que trouxe com ele, e foi ele, o primeiro, não foi nada por revelação. Foi um sentimento do irmão Beretta. Então, o irmão Beretta, ele herda essa questão de véu, questão de ósculo, a questão de sentar separado, a questão do próprio título de ancião da Igreja dos Irmãos. E o irmão Franciscão, então, em contato, que eram amigos e trabalhavam juntos, idealizaram essa igreja. A princípio, se chamava A Missão, depois Reunidos em Nome do Senhor Jesus, até que no ano de 1907, quando eles se tornam, entre aspas, aí a igreja adota o nome de Assembleia Cristã. Certo. Acredito então, que deu para o irmão entender. O irmão sim, perfeitamente. Pode dizer, irmão. E lembrando a todos aí, quem quiser comprar os livros do irmão Leite Francisco, os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.